Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Muito bem, meus queridos, nós vamos à sequência do programa com a palavra de Deus. Hoje, um tema para casais, um tema para os nossos casamentos. E hoje eu quero trazer uma palavra especial para você que tem marido ou esposa não crente, ou você que tem uma esposa ou marido que declara ser crente, mas que se comporta como se não fosse, não é? Como eu faço para ganhar meu cônjuge descrente ou que vive agindo como descrente? Como eu faço para ganhar? Muito bem, meus amados. Nós sabemos que a vida conjugal, ela tem segredos que ficam só entre o marido e a mulher. E entre esses segredos, às vezes está o comportamento de um dos cônjuges que não condiz com a vontade de Deus. Comportamentos esses que o marido ou a esposa olham um para o outro assim e diz: poxa vida, eu gostaria que fulano mudasse, que fulano não fosse assim, que fulano melhorasse. E o comportamento é um comportamento que descredibiliza o outro diante de Deus. Não, uma coisa dessa que ele está fazendo, eu tenho certeza que Deus não quer isso. A mulher chega a afirmar. Da mesma forma, o marido chega a afirmar: não, olha, o que ela está fazendo, eu tenho certeza que Deus não quer isso. Não é? Mas você vai levando, vai administrando o casamento como se tivesse tudo normal, vivendo de aparências. Vivendo de aparências. Vivendo como se fosse uma pessoa feliz. Mas você não é feliz. Você não é realizada no seu casamento. Você pode até viver melhor. Melhor do que muita gente. Você pode até olhar para seu marido assim e dizer: olha, eu prefiro fulano que não é crente do que ter uma vida daquele semelhante a tal casal, onde eles dizem que são crentes e não são. Mas você sabe que lá no íntimo do seu casamento tem algumas coisas que precisam melhorar. E eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus para a gente basear essa mensagem e para você aprender como é que você deve se comportar em relação a determinadas causas, determinados comportamentos do seu marido ou da sua esposa que você sabe que não agrada a Deus. Tá bom? Vamos aqui à palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 ao 15, a Bíblia diz assim: e se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se os descrentes se apartar, então aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, veja só. A relação conjugal, onde apenas um é alcançado pelo Evangelho e verdadeiramente transformada
essa pessoa que foi alcançada pelo Evangelho dentro da relação conjugal, ele é verdadeiramente transformado pelo poder de Deus. Ele é um crente que luta para ser fiel. Olha, eu quero dizer para você, você que luta para ser fiel a Deus, que o seu casamento tem muita chance de ser mudado. Veja bem, o ruim é quando os dois concordam no erro, quando os dois estão errando e concordando no erro. Mas quando um é verdadeiramente crente, quando um é um servo de Deus autêntico, eu não estou dizendo perfeito não, perfeito não existe. Eu estou dizendo um servo de Deus autêntico, que luta, que se esforça, que quer fazer a vontade de Deus. Seu casamento já tem tudo para começar a ação de Deus na vida dos dois. Então veja só, o cônjuge crente, aquele que é crente, aquele que está lutando para ser fiel a Deus, ele deve tratar essa relação com bastante cautela, visto que essa relação não é uma união meramente humana, é algo que foi confirmado por Deus. O seu casamento não é uma união que o juiz uniu, que está registrado em cartório. O problema não é esse. O seu casamento, a parte mais forte do seu casamento, é você saber que foi Deus que lhe uniu com ele. Eu estou falando para você que é crente. A parte mais forte do seu casamento. É porque a Bíblia fala de crente mais forte e crente mais fraco. Não é? Está escrito lá em Coríntios: vós que sois espirituais, suportai os mais fracos. Que os crentes mais fortes devem suportar as fraquezas dos mais fracos. Então você que é mais forte, você que está no seu casamento e reconhece que é mais forte, você que busca mais a Deus, você precisa entender que essa aliança, esse casamento, a parte mais importante dela é que o seu casamento, ele é confirmado por Deus. Ele é confirmado por Deus e você tem Deus do seu lado. Olha que coisa tremenda. Irmãos, foi uma das coisas que me ajudou muito, não é? Eu conheci irmã Sandra. Irmã Sandra, minha esposa, hoje, graças a Deus, é maravilhosa, uma bênção. Mas quando eu conheci irmã Sandra, ela me declara que não sabia nem o que era Jesus, nem o que era Deus. Eu também não fui não crente, passei pelo mundo. Eu não era crente, aceitei Jesus já adulto. Mas minha esposa não sabia nem quem era Deus, nem quem era Jesus. Então, eu quando aceitei Jesus, foi eu que aceitei primeiro. E comecei a ver Deus na minha vida. E eu vi em Deus um grande aliado para ganhar a minha esposa. Veja bem, a Bíblia diz: se algum marido tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Da mesma forma, alguma mulher, se você tem marido descrente e ele consente em viver com ela, não a deixe. Por quê? Porque há esperança. Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Você que é o mais crente, você que sabe que na sua vida conjugal você, vamos dizer assim, é aquele que está mais próximo de Deus. Você tem Deus ao seu lado. Olha, e você junto com Deus, você já tem grande chance de ganhar o seu marido para Jesus, de ganhar a sua mulher para Jesus. E eu vou te passar algumas orientações bíblicas para você se comportar de uma maneira tal que você consiga isso hoje. Tá certo? Então veja bem, a primeira coisa que eu quero te mostrar é que você precisa entender que Deus não está satisfeito
Deus não está satisfeito com o fato de seu marido não ser crente. Deus não está satisfeito com o fato da sua mulher não ser crente, vivendo com você sem ser crente. Ele não está não, ele quer mudança. Ele quer fazer alguma coisa. Agora o que não pode é você ficar paralisado, ficar paralisada, agindo como se tivesse tudo bem. Deus quer fazer algo através da sua vida. Não pense que Deus vai chegar na sua casa, um homem barbudo de branco, um homem, eu sou Deus e vou mudar teu marido, e vai lá falar com teu marido. Não, é você é o canal de Deus. Você é o canal de Deus para ganhar a sua esposa. Você é o canal de Deus para ganhar o seu marido. Deus não está satisfeito, ao contrário, Ele tem interesse em casamentos bem-sucedidos, que o nome dele seja glorificado. Casamentos dentro de sua vontade. Será que isso já não é um consolo para você? Você saber que Deus está do seu lado, que Ele quer mudar o teu marido, que Ele quer mudar a tua esposa? Será que isso não é um consolo para você? Você saber isso e que Deus quer que você entre numa guerra junto com Ele para trazer seu marido para o reino de Deus? Eu vou ler um texto da palavra de Deus, porque os maridos começaram, na Bíblia, a Bíblia mostra que os maridos começaram a andar com outras mulheres, sendo desleais às suas esposas. Olha aqui a vontade de Deus qual é. Veja só, a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz que essas pessoas, esses homens que haviam deixado suas mulheres, eles muitas vezes, eles quando passavam por apertos, eles vinham derramar lágrimas diante de Deus. Porque a pessoa quando passa aperto no mundo, né? Pode ser o maior pecador do mundo, diz logo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem pena de mim, não é? O cara vive fazendo coisa errada a vida toda. Vive fazendo coisa errada a vida toda, mas basta levar uma pancada, um acidente no meio da rua, quando o cara lá no chão já está dizendo, meu Deus, não é? Aí Deus fala mesmo assim, Malaquias capítulo 2, versículo 13. Olha lá, ainda vocês fazem isso. Vocês querem chegar diante de mim cobrindo o meu altar com lágrimas, com choro e gemidos, de sorte que Deus não olha mais para as suas ofertas, nem aceitará com prazer das vossas mãos. Porque, irmãos, a oração é como um sacrifício. É como um sacrifício para Deus, e Deus, quando essas pessoas que vivem fazendo coisas erradas, chegam pedindo as coisas diante de Deus, Ele rejeita. Ele rejeita. Não adianta dizer, meu Deus, se você vive na impiedade. Então era assim que os maridos faziam, veja só. Você que seu marido está agindo fora da vontade de Deus, ele vai levar uns apertozinhos. Ele vai levar uns apertozinhos porque é bíblico. É bíblico. Você começa a orar para Deus fazer uma obra na vida dele. Vou lhe mostrar biblicamente daqui a pouco. Eu vou mostrar a você que Deus, ele costuma dar um apertozinho naquele marido ou naquela esposa que o seu cônjuge ora por ele porque ele está fazendo coisa errada. Deus não força ninguém a aceitar Jesus, não. Mas por causa da tua oração, Deus coloca espinhos no caminho dele. Eu vou te mostrar isso, tá bom? Mas aqui, Deus diz assim, vocês vêm, chegam diante do altar com lágrimas, e eu não aceito essas lágrimas de vocês. Por quê? Aí Deus diz assim, olha, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Tá vendo? Um cara desse, irmãos, que despreza a sua mulher e vai viver com outra,
ele está desprezado por Deus também. Agora, por causa da sua oração, Deus vai agir na vida dele para dar um aperto, para trazer ele de volta. Está na Bíblia, olha lá. Malaquias capítulo 2, versículo 15. E não fez ele somente um? Ou seja, quando vocês se casaram, Deus não fez de vocês só um? E quando ele fez só um, não é porque estava faltando espírito para fazer outros mais e mais, diz aqui a Bíblia, não. Ele fez um porque ele buscava uma descendência para ele. Ele buscava casais unidos para que o nome dele fosse glorificado. Aí ele diz assim, olha, ele buscava uma descendência para Deus, portanto guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Isso vale para as mulheres também, viu? Não é só para os homens, não. Ele guardava, ele queria fazer dos dois um só, porque ele queria uma descendência para ele. Aí ele diz, portanto guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então veja só, a Bíblia está dizendo que se você tem marido descrente e ele consente em viver com você, não deixe. Eu aqui estou lhe mostrando que Deus abomina o repúdio, abomina a deslealdade, abomina aquele que não é crente, que tem sua mulher crente. E Deus está interessado em se juntar com você para trazer ele de volta, porque Deus não quer que ele se perca. E Deus falando com o seu povo naquele tempo, lá no livro de Malaquias, ele diz assim, porque o Senhor, Deus de Israel, ele odeia o repúdio. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Que coisa tremenda, irmãos. Então a primeira palavra que você está aprendendo aqui é que Deus, ele quer se juntar a você. Que ele não está gostando, ele não está feliz com seu marido não crente, com sua esposa não crente. Ele quer se juntar a você para trazer ele para o evangelho, trazer ela para o evangelho. Agora você tem que fazer sua parte, claro. O que não pode é você ficar aí o tempo todinho dizendo assim, olha, pastor, é porque o senhor não conhece, aquilo é um coração de pedra. O coração de pedra é você. Coração de pedra é você. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que pode, através de suas orações. Agora Deus quer agir através de você também. Não é você ficar orando, Deus vai lá e não faz nada. Não, você tem que fazer sua parte. Você vai ter que agir. Você é um instrumento de Deus dentro da sua casa. Você é a parte mais forte. Você é o sinal de Deus dentro da sua casa. Você tem que lutar para isso. Você tem que jejuar para isso. O que não dá é você ficar aí paralisado. Não, faz a obra, Deus. Faz a obra, Deus. O que é que você quer? Que Deus desça? Vá lá, faz a obra e você fica aí sentadinha na rede, esperando. É isso que você quer? Não vai acontecer, não. Você é que tem que fazer. Lembre-se, se você estiver paralisada, você está contribuindo para isso. Você está contribuindo para essa vida assim. Então não tem o que reclamar, não. É aceitar. Você não faz nada. Você não age. É aceitar. É você a culpada também. Ou o culpado. Não é? Então veja bem. Vamos para o próximo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. O próximo ponto que eu lhe mostro agora é que Deus mostra que você é capaz de ganhar o seu marido ou sua esposa sem palavras. Meu Deus do céu. Que coisa tremenda.
Você é capaz de ganhar o seu marido sem palavras. Eu vou te explicar isso. Primeiro eu quero ler o texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim, olha, semelhantemente vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Esse submisso aqui não é se sujeitar em tudo, não. Eu vou te explicar, calma. Semelhante vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, dentro dos propósitos de Deus, eu acrescento, seja submissa a seu marido, dentro dos propósitos de Deus, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, veja bem, olha lá que coisa tremenda, para que também, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de suas mulheres. Então é o teu procedimento sem palavras que vai ganhar o teu marido. Isso serve no sentido inverso também, viu, marido? É o teu marido, é o teu procedimento sem palavras que vai ganhar tua mulher. Deixa eu te contar um exemplo aqui. Quantas vezes com minha esposa, eu, o pastor Técio, eu discutia com ela e ficava calado. Ficava lá calado. Aí quando eu ia orar, Deus dizia, vá lá se reconciliar primeiro com sua esposa. O Espírito Santo falava comigo. Não adianta você orar porque eu entendi a Bíblia. Se você se lembrar que você vai orar e se lembrar que tem alguém que lhe ofendeu, vá lá se reconciliar primeiro com ele. Aí eu ia lá me reconciliar com minha esposa. E muitas vezes, às vezes eu estava certo. Mas eu ia orar. E quando eu orava, eu dizia, Deus me ensina a melhorar para minha esposa. E ela me ouvia orando, ela às vezes entrava no quarto e me ouvia orando, eu chorando lá. E aquilo ali causava um impacto na vida dela. Preste atenção. Quando a Bíblia diz assim, semelhantemente vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, eu acrescento aqui, seus maridos, agora seja submissa dentro da vontade de Deus, não é submissão para fazer o que ele quer, não é submissão para estar se arrastando atrás dele, não é submissão para querer disputar com a prostituta que ele arranjou lá fora porque ele diz para você, eu vou querer a outra porque a outra faz tudo o que eu quero e você não faz. Tem mulheres, irmãos, que infelizmente ficam querendo concorrer com a prostituta, disputar com a prostituta. Um marido como esse, ele deve até ser disciplinado. Uma mulher de Deus, quando ela tem um conhecimento desse tipo aqui, ela fecha as portas para ele e diz, meu querido, olha, eu te amo, quero viver contigo, mas desse jeito não. Desse jeito você não é meu marido enquanto você não deixar esta vagabunda. Tem que falar assim. Então veja bem, semelhantemente vós mulheres, seja submissa aos vossos maridos dentro da vontade de Deus. Para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, para que o marido que não obedece à palavra seja ganho sem palavras, ele lhe valorize, ele olhe para você e veja em você uma mulher de Deus, pelo procedimento de suas mulheres, considerando o vosso procedimento casto e com temor. Olha, duas coisas que você já aprendeu, veja bem. A primeira, você aprendeu que Deus não está satisfeito com esse homem que diz que é crente. Vamos entender também as mulheres e os homens, entender que o inverso também é a mesma coisa. Eu estou falando com esses homens porque, na verdade, são mais os homens que agem assim, né? Mas isso serve para você também, que é marido e está sendo desprezado pela sua esposa, ou ela não está agindo como crente, não é? Então você aprendeu que Deus não está satisfeito. Deus quer que ele melhore, que o homem melhore. Deus quer que ele deixe de ser não crente para ser crente.
Deus quer que ele deixe essa vida vulgar para levar uma vida dentro da vontade dele. A segunda coisa que você aprendeu aqui agora foi que Deus, ele mostra que você pode ganhar o seu marido sem palavras, com suas atitudes. Ganhar significa trazer ele para o evangelho com suas atitudes, a sua maneira de proceder. Semelhantemente, as mulheres, seja submissa aos vossos maridos dentro dos propósitos de Deus, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, seja ganho sem palavras. Tá vendo? Então vamos para a terceira lição agora. Aleluia. Quando existe um convívio doentio, ou seja, você está sofrendo, mulher, porque seu marido não é aquele homem que você gostaria que fosse, servo de Deus, fazer a vontade de Deus, está fazendo coisa errada a ele. Então vamos procurar agora disciplinar o outro, disciplinar aquele que está fora da vontade de Deus, através do amor de Deus. Não é disciplinar com eu agora vou botar banca e mostrar que sou uma mulher justa e comigo vai ser no pau. Não é assim não, meu querido ou minha querida. Você vai disciplinar dentro do amor de Deus. Deus não força ninguém a ser crente. Deus não força ninguém a receber ele. Não, ele bate na porta educadamente. E se teu marido está agindo de forma errada, você não vai forçar também não. Você vai bater na porta do coração dele educadamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Deus vai pegar ele na hora certa. Veja só. Esse convívio doentio de relacionamento, ele deve ser disciplinado através do amor de Deus. Tá certo? Veja só. A Bíblia diz assim, no texto que nós lemos aqui, quando eu li aqui, se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Mas na frente diz assim, mas se o descrente se apartar, então aparte-se dele. Veja que palavra tremenda. Mas se o descrente se apartar, então aparte-se dele. 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Eu estava falando ainda há pouco aqui de mulheres que sabem que o marido tem outra, irmãos. Está mantendo um caso com outra e continua vivendo com ele como se estivesse vivendo normalmente. Como se tivesse tudo natural. Mas a Bíblia está dizendo, está mostrando, ele está se apartando de você. Quando ele se aparta para viver contra a mulher, ele está se apartando de você. Isso serve no inverso também. É mais difícil um homem aceitar isso, saber que a mulher está vivendo com outro e querer continuar vivendo com ela. Mas tem também aí uns bananas por aí que aceitam. Do mesmo jeito que tem mulher que aceita, tem homem que aceita também. Aí a Bíblia mostra que se o descrente se apartar, então aparte-se dele. Se está agindo como uma pessoa que quer outra pessoa, então fique com ela lá. Olha lá, eu ainda leio aqui 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Se você está sendo fiel, meu querido, meu amado, entenda que seu compromisso primeiro é com Deus. Não aceite, não pense que você aceitando, você está trazendo seu marido para perto de você, não. Você aceitando, você está afastando mais ainda. Eu me lembro de testemunho que uma irmã contou aqui na rádio. Essa irmã, ela vivia um caso assim, um drama. E ele sabia tanto que ela era fácil,
Veja bem, o marido sabia tanto que ela era fácil, a sua esposa, que ele vivia com outra. E quando chegava lá, ela ficava zangada, brigava com ele, mas toda vez ele conseguia o que queria. Ficava com ela, ia pro leito com ela, depois desprezava sua esposa, que era mulher de Deus, e voltava para a prostituta. E ela, ouvindo a rádio, ela aprendeu que não podia ceder em hipótese alguma. Ela aprendeu isso. E ela me contou pessoalmente, pastor, eu ainda sou, eu ainda sou apaixonada pelo meu marido. Pastor, olha, aquele homem para mim é tudo nessa vida. Mas depois que eu ouvi a palavra de Deus, que o Senhor disse que Deus era mais importante, que eu não podia ceder, pastor. Quando eu ouvi essa palavra, pastor, meu marido chegou em casa. E eu disse, vai ser hoje que eu vou contar minha vitória. E ele, quando foi procurar ela disse não. E ele começou a brincar com ela, a alisar ela, a fazer carinho, e ela dizendo que até estava sentindo vontade de corresponder, mas ela disse, não, eu não quero, saiu. Ele pegou ela brincando e saiu arrastando ela pro quarto. Tirou a camisa, começou a tirar as roupas. E chegou, me permita usar essa expressão aqui na rádio, chegou a ficar nu, agarrando ela. E ela dizendo, pastor, olha pastor, foi a primeira vez que eu vi Deus na minha vida. A primeira vez que eu vi Deus de uma maneira tremenda na minha vida, pastor, que eu jamais resistiria àquilo. Mas na hora, pastor, eu disse, meu Deus, vem cá e me socorre. Eu não quero ceder porque isso está me desmoralizando. Ela simplesmente disse, não, eu não quero e não vou ceder. E sabe o que aconteceu? Ela não cedeu, ela não cedeu. E ele vestiu a roupinha dele e foi embora. Quando foi depois, ele ficou atrás dela e ela disse, só vai acontecer quando você deixar a outra. Então, meus queridos, esse convívio doentio tem que ser disciplinado pelo amor de Deus, e o amor de Deus é assim. Ele é disciplinador. Você está pensando que o amor de Deus é, meu filho, tá bom, meu amor, eu vou aceitar. Tá bom, meu amor. É melhor aceitar, porque se eu não aceitar, ele vai procurar a outra. Ele vai procurar a outra de todo jeito. Ele só vai ficar com você só quando ele valorizar você. Quando ele vê você como mulher de Deus, como uma mulher que não é fácil, uma mulher que tem valores. Aleluia! Então veja bem, aprenda esta lição e coloque em prática na sua vida. Você que está passando por uma situação desse tipo. Muito bem, então a Bíblia, meus amados, ela nos ensina essas coisas. E lembre-se que a sua relação com Deus, ela é mais importante do que a sua relação com o seu cônjuge. Tá certo? Mateus capítulo 10, versículo 37 diz assim, olha, aquele que ama pai, mãe, irmão, filho, mãe, marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama a Deus, você quer disciplina na sua vida. É o amor por Deus que vai fazer teu marido te valorizar. É o amor por Deus que vai fazer você desenvolver valores. Você se valorizar. Tá certo? Então, você veja que quando você se aparta do seu marido, que está lhe traindo,
ou agindo como não crente, você se aparta com o objetivo de discipliná-lo, você está entregando ele aos caminhos dele. Não é? Vamos dizer que não seja traição, mas uma mulher que gosta muito de sair com as amigas, que gosta de festa, ou um marido que gosta muito de viver em festa, sai com os amigos, deixa você em casa sozinho, sozinha, e vai. Olha, amado, comece a orar. Comece a orar, porque Deus, ele tem promessa, não é? E eu gosto de citar um caso de um casal na Bíblia, de uma mulher que deixou o marido, não é? Uma mulher que deixou o marido e começou a se envolver no caminho da prostituição, não é? A gente encontra lá no livro de Oséias esse exemplo, não é? E Deus promete a Oséias que vai trazê-la de volta, Olha, o que é que Deus diz aqui para Oséias? Oséias, eis que eu cercarei o caminho dela com espinhos, e levantarei um muro de sebe para que ela não ache os seus próprios caminhos. Olha só, meu querido, olha, é bem verdade que esta promessa, Deus manda Oséias se casar com uma prostituta, comparando o povo de Israel com ele. É como se Oséias fosse o próprio Deus e o povo de Israel fosse uma prostituta. O povo estava se desviando. Mas se você olhar direitinho, aqui também existe uma relação conjugal, um marido e uma mulher. Deus fazendo uma promessa para o marido e dizendo, não se preocupe não, Oséias. Está lá, Oséias capítulo 2, versículo 6. Eis que eu cercarei o caminho dela com espinhos, e levantarei um muro como o sebe para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. E buscará, mas não os achará. Então dirá assim, vou tornar para o meu marido, porque melhor me ia então do que agora. Olha que promessa tremenda de Deus. Você está entendendo? E não fica só nisso não. Olha o que diz mais aqui, olha. Oséias capítulo 2, versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Deus, ele, por causa da tua oração, por causa da tua fidelidade a Deus, Deus tira todo o prazer desse mundo da vida do teu marido infiel. Deus tira todo o prazer deste mundo do teu marido infiel para fazer ele te amar por causa das suas orações. Deus não vai salvar ele a pulso, mas vai colocar espinhos, vai colocar paredes para que ele não encontre o seu caminho, como diz aqui a Bíblia, não é? Então ele vai dizer assim, quer saber de uma coisa? Tornar-me-ei para a minha primeira esposa, ou tornar-me-ei para a minha mulher, para o meu marido, porque melhor me ia do que agora. Melhor era quando eu estava com ela do que esse caminho que eu estou levando aqui fora da vontade de Deus. E aqui Oséias ainda, no livro de Oséias, diz assim, e farei cessar o seu gozo e as festas. Deus faz, irmão, Deus tira o prazer do homem por causa do sofrimento que ele enfrenta lá fora, fora da vontade de Deus e por causa das tuas orações. E devastarei a sua vida e a sua figueira, e essa será a minha paga que me deram os meus amantes. Que ela dizia, né? Essa era a paga que me davam os meus amantes. Deus vai destruir tudo de alguém que vive dando as coisas, querendo satisfazer o teu marido, que é teu, a tua mulher, que é tua. Deus destrói por causa da tua oração. Então, meus amados, olha, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ensine a tratar essas situações do nosso casamento, entendendo que o objetivo de Deus é que você tenha um casamento equilibrado, um casamento feliz, um casamento abençoado, e o nome dele seja glorificado no teu casamento, tá bom? Guarde essa palavra, viva para Deus, seja fiel, e pode ficar certo que Deus vai fazer a obra na vida do teu cônjuge. O que você não pode é ficar adormecido aí, achando que está tudo bem e esperando que Deus faça sozinho. Não, você tem que fazer sua parte.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.